Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Panorama da Verdade. Nosso tema de hoje é sobre o Deus que para muitos é desconhecido. Na sua segunda viagem missionária, quando Paulo chegou em Atenas, o cenário religioso era cheio de opções e possibilidades. Existiam divindades para todos os gostos e crenças. Eles pensaram até mesmo na hipótese de alguém não se encaixar em nenhuma daquelas divindades reconhecidas e criaram um santuário para atender um possível Deus desconhecido. Paulo foi rápido em perceber que de fato ali existiam muitas divindades. No entanto, o único Deus verdadeiro ainda era desconhecido. Isso causou um certo tipo de revolta em Paulo e ele reagiu apresentando a Jesus Cristo como verdadeiro Deus. Mesmo eles tendo aberto opções de outras possibilidades, se incomodaram com a proposta de Paulo. Por lá, eles tinham se acostumado tanto com o falso que, quando apareceu o verdadeiro, causou incômodo. Nada diferente do que muitas vezes acontece hoje, pois nossa realidade não é muito diferente daquela. São muitos aqueles que, atualmente, embora apoiem seus discursos na Bíblia, o Deus apresentado por eles não é o da revelação bíblica. Isso não poderia nos causar estranheza, pois historicamente essa realidade visitou o mundo religioso e deixou confusão teológica por onde passou. Marcião parece ter duvidado da soberania divina ao dividir Deus em dois. Pelágio dividiu os méritos de Deus com o homem ao elevar o potencial humano além da sua real condição. Talvez Agostinho, ao reconhecer o valor que a filosofia exerce dentro da teologia, não esperasse que a expansão dessa ideia chegasse onde chegou. A ordem lógica dos decretos de Deus, defendida por Agostinho, traçou um longo caminho até chegar até nós. E hoje o que temos dessa ideia são mais opiniões filosóficas do que teologia fundamentada na Bíblia. Para explicar o lapsus, muito se debate entre supralapsarianismo e infralapsarianismo, sem entender o que de fato é Deus. Enquanto Agostinho soube definir os limites entre a filosofia e a teologia, muitos dos que quiseram lhe imitar fizeram com que a filosofia suplantasse a teologia e criaram um Deus filosófico. Deus sempre foi objeto de estudo. O homem sempre buscou conhecer a Deus, e muitos de fato andaram no rumo certo. Outros se perderam pelo caminho. Existem também aqueles que encontraram vários deuses e aqueles que excluíram totalmente Deus de suas vidas. Se o ateísmo exclui todas as possibilidades da existência de Deus, o panteísmo coloca Deus em tudo. Nesse meio, o deísmo limita Deus ao ato da criação, enquanto que o teísmo, de forma acertada, define Deus como de fato ele é, criador e sustentador do universo. O ateísmo, inclusive, inconformado com sua incapacidade de eliminar Deus da vida de seus seguidores, inventou o niilismo. E essa ideia é a que tem feito maiores estragos, pois tenta tirar todos os valores morais da sociedade e ridiculariza as regras criadas pelo Deus do teísmo. Não é preciso ir longe para encontrar pessoas discutindo Nietzsche e Schopenhauer. Parece que até mesmo entre muitos supostos cristãos, embriagados pela filosofia, o Deus de Nietzsche se vê aos poucos suplantando os deuses de Soren Kierkegaard. Embora o teísmo seja a forma mais correta de definir o Deus revelado na Bíblia, ele não está isento de distorções. Este ainda se divide entre monoteísmo, politeísmo e enoteísmo. Deste, somente o monoteísmo encontra guaridas nas páginas da Bíblia. Mas não se iluda achando que os embates acabaram. O judaísmo, cristianismo e islamismo são monoteístas e apresentam visões diferentes sobre Deus. Ou seja, o Deus de um não é o Deus de outro. Partiremos então do princípio de que o cristianismo seja a única religião que esteja alinhada com a palavra de Deus, pois somente ela adota a Bíblia em sua totalidade, Antigo e Novo Testamento. O surpreendente em tudo isso é que, embora todos os cristãos tenham a Bíblia como única regra de fé e prática, parece ser também a religião que mais apresenta ramificações. Ao longo da história do cristianismo, foram criados sistemas teológicos que, dependendo da sua argumentação, temos a impressão de que o Deus de um não é o Deus do outro. Eles resolveram andar por caminhos diferentes, embora
sigam o mesmo manual. Se, por um lado, há quem defenda que a Bíblia não contém toda a verdade, há os que, de forma correta, defendem a suficiência da Escritura Sagrada. Mas se toda essa suficiência for mal compreendida, mal compreendido também será o Deus que a revelou. É exatamente nesse ponto que surgem problemas que nos últimos séculos têm afetado a Igreja de forma a merecer o nosso lamento. E afeta na parte que eu julgo ser mais importante, o conceito que cada um tem de quem é Deus. A reforma protestante parecia recolocar a Igreja no rumo certo, mas, para a surpresa de muitos, se não de todos, as divergências teológicas só aumentaram. Dessa forma, o Deus da Bíblia ainda é motivo de debates intermináveis, pois os lados envolvidos se recusam em discutir o assunto. Lembrando que discussão é diferente de debate. Há um grupo que se apropriou do termo reformado, e para esse grupo, discordar dos conceitos que eles têm de Deus é pecado capital, é loucura. Em contrapartida, existe outro grupo que, à semelhança do primeiro, aceitar o Deus dos reformados é total falta de insanidade. Os púlpitos de muitas igrejas às vezes se tornaram palcos de palavras ofensivas de um grupo em direção ao outro. Isso mesmo, palavras ofensivas. Para muitos, aqueles que leem e entendem o agir de Deus de forma diferente do que eles entendem, são loucos e desvarados. Um grupo diz: o meu Deus é o Deus da Bíblia. O outro brada: não, o meu Deus que é o Deus da Bíblia. A encruzilhada está formada. Pois é, o conceito que cada um tem de Deus está ligado diretamente à teologia por ele abraçada. Na luta para defender suas teologias e, consecutivamente, seus deuses, muitos cristãos geralmente selecionam textos bíblicos que se alinham com a teologia de cada grupo. O problema é que muitas vezes eles esquecem dos demais textos que não têm o mesmo potencial de alinhamento com o entendimento do seu grupo. A teologia sistemática é totalmente desconsiderada. Eles sistematizam apenas os versículos que lhe agradam e escontam os demais. Alguns fogem da teologia paulina, outros a têm como centro de toda a Bíblia. Muitas vezes, determinados líderes, ao defenderem suas linhas teológicas, apresentam textos de apoio de forma tão convictas que não admite sequer perguntas. Se alguém ousa apresentar algum texto que possa apoiar outra linha, é tido como inimigo teológico. Parece que ainda estamos vivendo o mundo medieval, pois em determinado momento da história, esse posicionamento levou pessoas à morte pelos simples fatos de pensarem teologicamente diferente. No meio desse fogo cruzado estão os ouvintes, aqueles que muitos líderes o definem como não tendo capacidade para pensar. Certos líderes acreditam que esses ouvintes só têm ouvidos para seus ensinos. Esquecem que o mundo evoluiu e essa evolução permite com que todos façam ponderações entre esta ou aquela teologia. Valorizar a palavra de Deus é lê-la em sua totalidade e aceitá-la também em sua toda a verdade revelada. Tanto os textos que lhe agradam quanto os que lhe causam desconforto. Muitos, se pudesse, tirariam o livro de Tiago e Hebreus da Bíblia. Outros, se pudesse, tirariam Romanos e Efésios. Dependendo da interpretação, esses livros podem não se ajustar com o entendimento que muitos têm de Deus. Ou seja, o Deus de Tiago pode não ser o Deus de muitos, ou o Deus de Romanos pode não ser o Deus de outros. Pura falta de sistematização completa da Bíblia. Para ser mais específicos, o debate hoje é bem acirrado entre calvinistas e arminianos. Ser diferente deles é inaceitável. Ou é um ou é outro. Isso me faz lembrar do cidadão que ousou nos dias atuais falar que sua linha teológica era dispensacionalista e lia a Bíblia Scofield com suas dispensações. É claro, ele foi ridicularizado. Isso não faz mais sentido. Hoje nem se fala mais nas 7 dispensações. A impressão que tenho é que muita gente, quanto mais estuda, mais longe da Bíblia fica, do Deus da Bíblia fica. Pois essa é uma discussão típica dos estudiosos. Uma das perguntas que mais ouço, tanto de alunos meus quanto de membros de igrejas, é intrigante, pois nunca me sinto confortável para respondê-la. O que é o calvinismo? O que é arminianismo? Qual a diferença? Essa é a pergunta.
Não tenho intenção de ser pessimista para com os estudiosos, mas, sinceramente, eu consigo perceber que essas pessoas que nem mesmo sabem o que são essas linhas teológicas são exatamente aquelas que, ao meu ver, estão mais próximo do Deus da Bíblia. Muitas vezes somos enganados pela nossa percepção, e aqueles que aparentemente estão mais próximos de Deus podem ser os que estão mais distantes. Em tudo isso tenho uma certeza: só existe um Deus. E esse Deus está revelado na sua palavra, a Bíblia. Se alguém distorce essa palavra, distorce também o Deus da palavra. Portanto, há momentos em que somos levados a concordar com o sujeito que disse: o teu Deus é o meu diabo. Eis a confusão. E você? Que Deus está seguindo? O Deus da Bíblia ou o Deus criado pela sua teologia? Cuidado para que na busca pelo Deus da Bíblia você não encontre o Deus do sincretismo. Esse também é um Deus que está bem vivo entre nós e muitos o têm seguido. Se você gostou, deixe seu comentário, inscreva-se no canal e acione o sininho para novos vídeos e notificações.